hoje é dia 9 de dezembro, aula de Física 1, com o primeiro ano de Engenharia Mecânica. Pessoal, só dando uma retomada, eu falei um pouquinho off antes, né? Nós estamos chegando no fim do semestre, a gente vai ter essa aula de hoje e mais a da semana que vem, e aí em seguida, na outra semana, a gente já tem a prova, né? Então eu gostaria que vocês ficassem atentos a esse final de semestre, tanto nos estudos para poder, né, fazer a prova, tá? E também dar uma olhadinha nas entregas que vocês têm que fazer sobre os exercícios. Dá uma olhadinha lá no Moodle. Eu tenho contabilizado, né, numa planilha separada minha aqui de Excel, tá? A grande maioria, grande massa está entregando tudo certinho. São um ou outro que às vezes não entrega ou atrasa um pouco, né? Mas assim, dá uma conferida vocês nas histórias de vocês, tá certo? Lembrando que se você entregar até 24 horas de atraso, eu não tem problema, eu desconsidero o atraso e aí continua valendo meio ponto, né? E mais a presença. Aí passou de 24 horas de atraso, aí eu já não considero mais a pontuação, mas eu vou considerar para poder colocar presença, tá? Então fiquem atentos a essa parte da presença. No swap, tá? Então fiquem atentos a isso. No swap não tem falta nenhuma ainda, porque eu só vou lançando as aulas e aí automaticamente ele fica com presença. Então na semana que vem é que eu vou fazer um levantamento total e aí eu vou começar a colocar as faltas nos dias em que a pessoa não entregou as lições, né? As tarefas, tá? Os exercícios. E aí vocês vão poder contabilizar melhor já, mas vocês mesmos já têm que ter esse controle, né, por vocês mesmos, tá bom? Muito bem, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa, eu já começo a aula. Muito bem. Pessoal, então, ó, na última semana a gente começou o assunto trabalho e energia, né, que a gente finaliza essa semana, tá? Então nós vimos esses dois conceitos, né, como que a gente define, pelo menos, o conceito de trabalho, e aí depois como ele se relaciona com o conceito de energia, mais especificamente de energia cinética, a gente viu semana passada, tá? Então, retomando que o trabalho, ele está sempre associado a uma força aplicada num dado objeto e ao deslocamento desse objeto. Então, para que exista trabalho realizado por uma força, naturalmente eu tenho que ter a força em si e eu tenho que ter o deslocamento do objeto no qual essa força está atuando, né? E para calcular o trabalho realizado por essa força, a gente tem duas opções a princípio, né? Que é se a força for constante, aí o trabalho é dado pelo módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E se a força variar no decorrer do deslocamento, aí o trabalho ele é dado pela integral, né, desde a posição inicial até a posição final, a integral da componente tangencial da força em relação ao deslocamento, a integral de FTds, que a gente viu. Ou seja, também pode ser a área embaixo do gráfico, força por deslocamento. E aí depois a gente viu que o trabalho da força resultante, quer dizer, se eu pegar todas as forças que atuam no objeto e calcular o trabalho delas todas e somar, isso vai dar o quanto que varia a energia cinética desse objeto, né? E a energia cinética, por definição, é a energia associada ao movimento do objeto, dado por meio da massa do objeto vezes a velocidade desse objeto ao quadrado, né? Formulinha meio de mv quadrado, tá bom? E aí fizemos, né, uns pares de exercício em relação a isso, e eu deixei para vocês um exercício disparador para a gente começar a aula de hoje, né? Então vou fazer agora o compartilhamento da tela para a gente lembrar qual era o probleminha, beleza? Confirma para mim que vocês estão vendo a tela, por favor, como sempre, aquela confirmadinha. Ninguém? Tá aparecendo sim. Beleza, obrigado. Então, gente, era o exercício do guindaste, né? A gente até praticamente resolveu em si, né? Alguns já resolveram, tal, deram algumas ideias, né? Mas vamos fechar agora para a gente poder partir para o próximo assunto, já que isso tem a ver com o próximo assunto, tá? Mas a ideia era essa, era um guindaste, ele deve levar lentamente um balde de concreto de massa 500 kg do ponto A até o ponto B. Para isso, o operador dispõe de duas opções, levantar o balde direto de A para B ou levar o balde
até o ponto C e em seguida até B, como mostra a figura. Sendo G igual a 9,8 newtons por quilograma, calcule os trabalhos realizados pela força peso do balde nas duas opções, né, AB e ACB. Tudo bem? Então vamos resolver, pessoal. Tá aqui a trajetória. Bom, pessoal, primeiro no trajeto AB. Então, se eu pegar o balde direto e ir de A para B, quer dizer, o guindaste puxando ele de A para B, naturalmente que a força-peso ela é vertical para baixo, então ela vai ser contra esse deslocamento, né, do balde, já que o balde está subindo, a força-peso é para baixo, né? E como a força-peso ela é uma força constante, ou seja, ela não varia ao longo do deslocamento, já que a massa do balde não varia nem a gravidade, tá? Então eu posso falar que o trabalho que o peso do balde realiza vai ser o valor do peso do balde, vezes o valor do deslocamento, o módulo do deslocamento de A para B, vezes o cosseno do ângulo, no caso aqui, 180. Por quê? Porque o deslocamento é para cima e a força-peso é para baixo, então o ângulo entre o deslocamento e a força-peso, 180 graus. Bom, particularmente aqui, pessoal, força-peso é mg, o deslocamento de A para B vai ser a altura que o balde sobe, que eu vou chamar de h, e aqui o cosseno de 180, que é menos 1. Na hora que eu substituo, eu obtenho aqui que o trabalho da força-peso nesse deslocamento AB vai ser menos mgh. Né? E aqui apareceu o h aqui já para a gente lembrar que é a altura que ele vai subir de A para B. Tudo bem? Não vou substituir os valores aqui, vou deixar para o final. O que eu vou fazer agora? Calcular o trabalho no trecho ACB. Para isso eu vou dividir o trabalho em dois trechos. Eu vou fazer o trabalho de A até C e depois o trabalho de C até B. De A até C, pessoal, o deslocamento ele é horizontal para a direita, né? Enquanto que a força-peso é vertical para baixo. Então, na hora que eu usar a formulinha, né, trabalho é igual a força-peso em módulo, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, o ângulo é 90 graus. Porque a força-peso aqui ela é perpendicular ao deslocamento de A para C. E o cosseno de 90 é zero, portanto, nesse caso, o peso não realiza trabalho nesse trecho de A para C. Né? Então a gente viu isso, né? Quando a força ela é perpendicular ao deslocamento, não há trabalho realizado. Ok? Beleza, isso é de A para C. E de C para B? Pessoal, quando vai de C para B, aí vejam bem, ele vai se deslocar nessa diagonal aqui, nessa linha inclinada, que é essa reta aqui, esse deslocamento de C para B. A força-peso continua vertical para baixo. O ângulo entre o deslocamento de C para B e a força-peso vai ser esse ângulo θ que eu não faço ideia qual que é. Ok? Não tem problema. A questão é o seguinte, esse ângulo θ, pessoal, ele é um ângulo obtuso, né? Ele é um ângulo maior que 90. Tudo bem? Isso já me garante que o cosseno dele tem que dar negativo. Tá? Mas, o que eu vou fazer? Ao invés de usar esse ângulo θ, eu vou tentar analisar esse outro ângulo que é o complementar dele. Veja bem, ó. Esse complementar dele quer dizer o θ mais esse alfa tem que dar 180. E esse alfa, por sua vez, ele é o mesmo que esse ângulozinho nesse vértice do triângulo aqui, ó. Né? Ângulos correspondentes, tá certo? Então, quando eu falo cosseno de θ, eu vou tentar transformar isso em alguma coisa relacionada com esse alfa. Qual que é essa relação? Gente, quando você tem dois ângulos que somados dá 180 graus, o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro. Então eu posso falar que o cosseno do θ, que é o que eu tenho na fórmula, na verdade ele é menos o cosseno de alfa. Então eu substituo. Tá certo? Então quer dizer, ao invés de usar o cosseno de θ, eu uso menos cosseno de alfa. Por que isso? Já já você vai entender. O menos pode jogar para frente, então fica o menos aqui na frente. E o cosseno de alfa, o que vai ser? Olhando para esse triângulo, vai ser o cateto adjacente aqui, que é a altura h, sobre o módulo do deslocamento CB. Interessantemente, na hora que eu faço, então, o cosseno de alfa como seno h sobre o módulo do deslocamento CB, esse módulo do deslocamento CB cancela com o de cima, o peso é mg, e eu obtenho que o trabalho nesse trecho de C para B também vai ser menos mgh. Somado com o trabalho de A para C, que é zero, então o trabalho total de A, C, B também vai ser menos mgh. Ou seja, o mesmo valor que eu obtive, a mesma expressão que eu obtive aqui. E isso é que é interessante.
Quer dizer, o trabalho que eu vou, né, que a força-peso realiza para levar o balde de A para B é o mesmo trabalho que ela realiza se eu fizer o trajeto A-C-B. Ou seja, o trabalho que a força-peso realiza não depende da trajetória. E isso é o que vai caracterizar um tipo de força especial que a gente vai ver, que são as chamadas forças conservativas, aquelas que o trabalho não depende da trajetória. Pessoal, então, substituindo particularmente os valores que a gente tinha, né? Então, os trabalhos AB e de ACB vão ser o mesmo, que vai ser menos M, que é a massa, vezes a gravidade, que é 9,8 vezes 8, que é a altura. Se vocês lembrarem, a diferença de altura lá era 20 menos 12, tá certo? Ora, pessoal, então você vai ter aqui, né, o trabalho realizado como sendo menos 39.200 joules, independentemente se for de A para B direto ou de A até C até B. Bom, esse menos é meio óbvio, porque como o objeto está atingindo um ponto no final mais alto do que o inicial, a força-peso de alguma forma resiste a esse movimento de subida. Então ela vai realizar um trabalho negativo, trabalho resistente, ok? Então esse menos é porque, na verdade, a gente está tendo uma elevação do objeto, né, no final do processo. Se eu fizesse o contrário, se o objeto fosse de B para A, ou descesse de B para C, depois fosse para A, eu teria a mesma expressão, só que aí seria mais mgh, né? Então nós vamos ver que o trabalho da força-peso, no fundo, ela é dado por mais ou menos mgh, sendo o h esse desnível entre as posições inicial e final, né, do objeto, tá certo? E mais se o objeto estiver descendo, no caso, que não é o exemplo que a gente deu, e menos se o objeto estiver subindo para um nível mais alto do que o anterior. Ok? Bom, resolvido esse problema disparador, pessoal, ele vai ser importante para a gente entender, então, o que é uma força conservativa. E a força-peso, a força da gravidade, é um tipo de força conservativa, mas existem outras, tá? Então, para a gente começar isso, a gente vai, então, agora falar de forças conservativas e sua relação com a chamada energia potencial, ok? Galera, para isso, vamos imaginar 3 situações aqui, ó. Primeiro, considere um bloco qualquer, um objeto qualquer, se deslocando ao longo de uma superfície horizontal, uma mesa, por exemplo. Você dá um peteleco no seu celular numa mesa, por exemplo, o seu celular se movimenta lá, dá um peteleco nele, ele começa a se movimentar. Só que aí, devido ao atrito, depois de um tempo ele para. Então, o que eu quero que vocês entendam? Aqui eu coloquei valores só para ilustrar. Se a massa do objeto aqui 2 kg, a velocidade 4 metros por segundo, né? Se você calcular aqui meio de mv quadrado, você vai calcular a energia cinética desse objeto como sendo 16 joules. Apesar que isso não é importante, tá? Mas quer dizer, nesse momento em que ele está se deslocando aqui, ele tem uma energia cinética de 16 joules. Devido ao fato dele sofrer uma força de atrito, o que vai acontecer? Ele vai começar a diminuir a velocidade. Ou melhor, ele vai começar a perder energia cinética. Por quê? Porque a força de atrito ela vai ser contrária ao deslocamento, ela vai formar 180 graus com o deslocamento, ela vai realizar, portanto, um trabalho negativo. Esse trabalho negativo que ela realiza significa que ela vai estar retirando energia cinética do sistema, ok? E isso significa que depois de um certo tempo o objeto para. Praticamente toda a energia cinética que ele tinha desaparece. E nesse caso aqui, devido ao trabalho realizado pela força de atrito, um trabalho resistente, negativo, a energia cinética desaparece e ela vai se transformar em outras formas de energia que a gente não consegue mais recuperar em termos de energia de movimento. Praticamente ela vai se transformar praticamente em calor aqui devido à fricção com a superfície. Ou seja, o objeto chegou aqui, para e acabou, e não sai mais, e fica aqui. A não ser que você, né, atue nele com outra força, etc. e tal, mas parou, acabou. Então, quer dizer, basicamente, o trabalho realizado pela força de atrito, né, fez a energia cinética diminuir, e ela praticamente desapareceu e você não tem como recuperar. Uma situação similar. O mesmo objeto, inicialmente a 4 metros por segundo, ou seja, com a mesma energia cinética inicial, só que agora deslizando numa superfície sem atrito. Só que ele vai colidir contra uma mola. Na hora que ele colide contra a mola reage, né, vai aplicar nele uma força também contrária ao deslocamento. Essa força elástica
vai realizar um trabalho negativo, porque vai ser uma força contrária ao deslocamento. Isso vai fazer a energia cinética do objeto diminuir, até que chega uma hora que ele comprime o máximo da mola e ele para. A princípio, é uma situação parecida com a de cima. Por quê? Você teve uma força contrária ao deslocamento, realizando um trabalho negativo, e isso significando uma perda de energia cinética. Só que aqui existe uma diferença. Essa perda de energia cinética que o objeto sofre, de alguma forma fica armazenada no sistema aqui. De forma que, depois de um tempo que prendeu aqui, né, comprimiu no máximo, a mola empurra o objeto de volta e ele passa a se movimentar novamente em sentido contrário. Se não tiver atritos, não tiver absorção de energia na mola, ele volta com a mesma velocidade que ele tinha. Ou seja, a mola, ao realizar um trabalho resistente, quer dizer, a força que a mola aplica no objeto durante a compressão, na hora que ela realiza um trabalho resistente, um trabalho negativo, ela faz a energia cinética do bloco diminuir. Só que essa energia fica armazenada na mola de alguma forma, e essa energia que nós vamos chamar de energia potencial. Particularmente no caso da mola, energia potencial elástica. Essa energia potencial pode novamente se transformar em energia cinética, caso você dê a possibilidade. Então, essa é uma grande diferença entre a força elástica e a força de atrito. Nós vamos ver, né, com um pouco mais de detalhe ainda. Outro exemplo parecido com o de baixo é quando você chuta uma bola para cima. Então, a bola ela sai com uma dada velocidade, portanto, ela sai com uma dada energia cinética. Durante a subida, ela sofre a ação da gravidade, que é uma força contrária ao movimento de subida, né? Vertical para baixo. Essa força da gravidade realiza um trabalho negativo durante a subida, como a gente viu no caso do guindaste, né? Isso faz a energia cinética da bola diminuir, até que ela para lá em cima. Beleza? Então, quer dizer, durante a subida, a força-peso realiza um trabalho resistente, negativo, fazendo a energia cinética da bola que ela tinha no começo aqui do chute sumir. Só que, novamente, de alguma forma, ela armazena essa energia que ela perdeu cinética na forma de energia potencial, particularmente aqui potencial gravitacional, que faz com que depois ela consiga novamente transformar essa energia potencial em energia cinética. Ou seja, a força de atrito é uma força que a gente chama de força não conservativa. Ou seja, ao realizar um trabalho negativo, ela faz a energia cinética do sistema diminuir e essa energia cinética evapora. Evapora no sentido que ela se transforma em outras formas de energia que você não recupera mais. Já a força elástica e a força gravitacional são forças conservativas. O que significa isso? Que na hora que elas realizam um trabalho resistente, um trabalho negativo, elas transformam esse trabalho num acúmulo de energia armazenada que a gente chama de energia potencial. Então esse quadrinho é só para a gente perceber essa diferença entre o que é uma força não conservativa, no caso do atrito, e uma força conservativa, no caso da força elástica e da força gravitacional. Então agora definindo de uma forma mais concisa, o que é uma força conservativa? É aquela capaz de armazenar trabalho resistente na forma de energia potencial. Ou seja, é aquela que, ao realizar um trabalho negativo, esse trabalho fica armazenado na forma de energia potencial do sistema. Ok? Exemplos: força da gravidade, como a gente viu, força elástica, como a gente viu, e na física 3 vocês vão ver mais uma, que é a força eletrostática. Okay? São os 3 tipos de forças conservativas que a gente estuda aqui na física 1, 2, 3. Beleza? Mais uma característica, né? Como a gente viu, a força da gravidade, eu dei o exemplo dessa, mas as outras também vão valer. A gente viu que a força da gravidade, o trabalho que ela realiza não depende do trajeto, né? Só depende da posição inicial e final. Na verdade, isso é uma característica fundamental das forças conservativas. Toda força conservativa vale isso, que o trabalho realizado não depende da trajetória. Ou seja, o sistema parte de uma situação inicial para uma situação final. Não importa o trajeto que ele faça, o trabalho das forças conservativas envolvidas vão ser os mesmos nas 3 trajetórias, 4, 5, seja lá qual for a trajetória. Desde que a situação inicial e final sejam as mesmas. Né? Ok? Então, isso é uma característica fundamental, uma propriedade fundamental das forças conservativas. Bom,
Definido o que é uma força conservativa, aí nós vamos ver que toda força conservativa ela está associada a uma energia potencial. Então existe essa relação direta. Força conservativa associa energia potencial, toda energia potencial está associada a uma força conservativa. E o que vai ser uma energia potencial? Basicamente é o seguinte: quando um sistema sofre um processo em que as forças conservativas que atuam nele realizam um trabalho resistente, esse trabalho resistente fica armazenado, então, na forma de energia potencial. Então tá aí. É energia armazenada em um sistema como consequência do trabalho resistente realizado por uma força conservativa. Ok? Vamos definir isso agora de uma forma matemática um pouco abstrata. Então vocês podem até falar, nossa, o negócio é complicado. Mas depois nós vamos ver dois exemplos que a coisa vai ficar um pouco mais clara. Tá? Então, de uma forma bem geral, a ideia é o seguinte. Imagine um sistema que ele passe de um ponto PR para um ponto A. Uma partícula, por exemplo, né? Pode ser do guindaste lá, uma partícula que está se movimentando aqui, ó, entre esses dois pontos. O ponto PR eu vou chamar de ponto de referência, é uma escolha. Então eu sempre vou precisar definir um ponto de referência. O ponto de referência é aquele em que a energia potencial do sistema é zero quando o sistema se encontra nesse ponto. Ok? Energia potencial vou simbolizar pela letra U, também pode ser a letra E, P, né? E com índice P de energia potencial, tanto faz, depende do livro, adota coisas diferentes, tá? Eu vou chamar de U. Então, para a gente calcular a energia potencial em qualquer ponto, eu preciso de um ponto de referência. Quer dizer, um ponto arbitrário, que aí depende do problema, você escolhe para facilitar a resolução, né? Mas é um ponto arbitrário, tá? Em que esse ponto, ao ser escolhido, você está afirmando que ali a energia potencial do sistema é zero. Agora, você imagina que eu pegue um objeto que está inicialmente lá no ponto de referência e levo ele até um dado ponto A qualquer do espaço. Ok? Uma situação final A. E que durante esse deslocamento o objeto sofre aqui uma força conservativa. Então eu falo que nesse caso o objeto vai adquirir uma energia potencial lá no ponto A, em relação ao ponto de referência, né? E essa energia potencial, por definição, vai ser igual a menos o trabalho realizado pela força conservativa quando o objeto sai do ponto de referência e vai até o ponto A. Essa é a definição de energia potencial que o objeto adquire no ponto A. Tá? Então, parece muito agora abstrato, mas a gente vai entender o que significa isso. Ok? Então, quer dizer, a energia potencial está associado ao trabalho que a força conservativa realiza quando o objeto sai do ponto de referência e vai até o ponto A. Particularmente é menos esse trabalho. Pessoal, a gente pode escrever esse trabalho como uma integral. Particularmente, imagina que eu divida essa trajetória em infinitos deslocamentos dRs, né? Pequenos deslocamentos infinitesimais dRs. Em cada um deles eu faço o produto escalar da força pelo deslocamento dr, eu vou ter um pequeno trabalho, lembrando que o trabalho pode ser o produto escalar da força desse deslocamento, e integro isso desde a posição inicial até a posição final. Isso vai dar a energia potencial do objeto no ponto A, com sinal negativo, né? Porque aqui é menos esse trabalho todo. Só que é muito fácil você perceber que eu posso tirar esse sinal de menos e trocar por mais, desde que eu inverta aqui os limites de integração. Então, na verdade, eu também posso definir a energia potencial no ponto A como sendo o trabalho para pegar o objeto e levar do ponto A até o ponto PR. Tanto faz, que é o mesmo. Só que aí não precisa do negativo. Ou seja, lá em cima, eu posso definir assim. Então, tanto faz eu pegar o trabalho que o objeto, a força conservativa realiza, se eu pegar o objeto do ponto PR até o ponto A, em módulo vai ser igual ao trabalho se eu pegar do ponto A até o ponto PR. Dá o mesmo valor em módulo, só que sinal contrário. Entendeu? Então a gente define a energia potencial no ponto A como sendo menos o trabalho para levar do ponto PR até o ponto A, ou ao próprio trabalho para levar do ponto A até o ponto PR. Tanto faz. Ok? Bom, está muito abstrato, então nós vamos agora para o primeiro exemplo. Qual que é a energia potencial gravitacional? Como é que a gente calcula? Usando essa definição. Ora, pessoal, eu vou usar o exemplo do guindaste de novo. E vou imaginar que o objeto ele vai sair do chão, onde eu vou já definir como sendo o meu ponto de referência, né?
energia potencial 0, e vou orientar uma trajetória aqui para cima, medindo a altura, ok? E vou levar esse objeto, esse balde de concreto, como a gente viu, de massa M, desde o solo até um ponto A aqui em cima. Esse ponto A está a uma altura HA do solo. Então, quer dizer, ao levar o objeto do solo até lá, a força-peso realizou um trabalho resistente. Esse trabalho resistente, o menos esse trabalho resistente, vai ser igual à energia potencial que o objeto adquire no ponto A. Ok? Como é que a gente calcula isso? Pela definição, é isso aqui. Energia potencial no ponto A vai ser igual a menos o trabalho que a força conservativa, no caso o peso, realiza, para pegar o objeto no ponto de referência, que é o chão, e levar até o ponto A. Gente, agora isso aqui é um negócio bem simples. Esse menos aqui mantém aqui, só que o trabalho para levar o objeto do solo até o ponto A é a integral da força-peso, no caso, como a orientação da trajetória é para cima e o peso é para baixo, então o peso entra negativo aqui, ó, menos mg. dH, né, que é o deslocamento para cima aqui, tá certo? Esse menos com esse menos cancela, então na verdade isso fica integral de mg dH, certo? Isso vai dar mgh entre 0 e HA. Na hora que eu substituo, eu obtenho a formulinha que me dá a energia potencial que o objeto adquire no ponto A, né, em relação ao que ele tem no ponto A em relação ao nível de referência ali embaixo. Ok? Então, quer dizer, mgha, onde o m é a massa, g é o campo gravitacional e h é a altura do ponto A em relação ao ponto de referência. Ok? Pessoal, essa formulinha, eu tenho certeza que todo mundo já viu no ensino médio, pelo menos a grande massa de vocês já viram, tá? Às vezes, não sei se viram com esse detalhe de entender o porquê que ela surge dessa forma, tá? Toda essa definição claramente dela agora aí, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Então, a energia potencial de um objeto, quando ele está numa certa altura em relação ao nível de referência, é dado por mgh. Não precisa nem do A aqui, às vezes, a gente chama de mgh, para ficar mais fácil. O que é o H? O H é a altura que o objeto se encontra em relação ao nível de referência, que é o que você está definindo como sendo a energia potencial 0. Ok? Bom, podemos fazer a mesma história, só que para a força agora elástica. E aí nós vamos ter a energia potencial elástica. Parecido com o que a gente viu na semana passada, pessoal, uma mola, constante elástica K, né? Quando ela está no seu comprimento natural, eu vou falar que aqui vai ser o ponto de referência. Ou seja, quando a energia potencial dela é 0. Aí eu vou lá e estico, imagina o eixo X orientado para a direita, né? Eu estico essa mola para a direita, deformando-a de uma distância XA, até um ponto XA. Ok? Ora, pessoal, ela vai aplicar em mim uma força, né, contrária ao deslocamento, que é a força elástica, que aí é dado pela lei de Hooke, Kx, que a gente viu. Mas o importante é que durante esse deslocamento a força elástica realiza um trabalho resistente, e esse trabalho resistente vai ficar armazenado na mola na forma de energia potencial. Pela definição, mesma coisa, energia potencial no ponto A vai ser menos o trabalho que a força elástica realiza, que no caso a força conservativa, que é a força elástica, quando eu levo o objeto do ponto de referência até o ponto A. Pessoal, a força elástica é Kx, só que se o x é positivo, a força elástica é negativa, então é menos Kx, né? Então vai ficar menos, que é da própria definição, integral de 0 até xa de menos Kx dx, o menos com menos de novo cancela, ok? E aí, na hora que você integra Kx, fica Kx quadrado sobre 2 entre 0 e xa. Substituindo, você obtém a energia potencial elástica armazenada na mola quando ela está na posição A. Kxa ao quadrado sobre 2. O K, constante elástica da mola, e o xa é a deformação, né, que ela tem no ponto A em relação ao ponto de referência. Tá? Essas duas formulinhas, basicamente, as que a gente mais usa, né? Porque são energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Na física 3, vocês vão aprender também como calcular a energia potencial eletrostática. Quando você tem duas ou mais cargas elétricas próximas uma da outra, elas também armazenam uma energia potencial. E aí nós vamos ver como é que calcula isso na física 3. Combinado?
Bom, pessoal, basicamente, por enquanto, essas duas energias potenciais. E agora vamos para o teorema geral da energia potencial. Na semana passada, a gente aprendeu o teorema da energia cinética. Ele falava que o trabalho das forças, todas as forças, né, que é o trabalho da resultante, é igual à variação da energia cinética. Ok? Energia cinética final menos energia cinética inicial, isso aí tem que, né, o trabalho é o trabalho de todas as forças. O teorema da energia potencial, ele fala o quê? Que o trabalho de uma força conservativa, e aí somente de força conservativa, é igual ao negativo da variação da energia potencial. O que significa isso? Vamos ver. Então, pessoal, imagina que eu pegue um objeto que vai de um ponto inicial I até um ponto final F. E que durante esse deslocamento ele sofre a ação de uma força conservativa. Minha pergunta é, qual é o trabalho realizado por essa força conservativa quando ele vai da posição I para a posição F? E eu quero obter um teorema geral para esse trabalho, para calcular esse trabalho. Ok? Gente, sendo uma força conservativa, a trajetória não importa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Eu vou levar o objeto primeiro do ponto I para o ponto de referência, onde a energia potencial é zero, e depois eu levo do ponto de referência até o ponto F. Garanto que a soma dos trabalhos nesses dois caminhos tem que dar igual ao trabalho no caminho direto de I para F, porque é uma força conservativa. Muito bem, então está escrito aqui. Agora vamos só melhorar aqui. Esse mais aqui eu vou transformar em menos menos. Ó. Colocar como se fosse menos menos em evidência, que no fundo vira mais. Né? Só que na hora que você olha para cá agora, ó, esse cara aqui, menos o trabalho da força conservativa para levar o objeto de PR até o ponto F, é a energia potencial no ponto F. E o trabalho da força para trazer o objeto do ponto I para o ponto PR é a energia potencial no ponto I. Então eu posso falar que isso aqui é a diferença, energia potencial no ponto inicial, menos a energia potencial no ponto final. Ou seja, se é inicial menos final, eu falo que isso é menos a variação da energia potencial do ponto, né, inicial até o ponto final. Então olha que interessante. Compara com o teorema da energia cinética. Lá era a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos inicial, mas aí incluía todas as forças. Aqui é um teorema só para forças conservativas, e o trabalho de uma força conservativa, na verdade, é menos a variação da energia potencial. Pessoal, visto isso, vamos para praticar para ver se fica um pouco mais claro. Então tá aqui, ó, um carrinho de montanha-russa de massa 300 kg percorre a pista indicada na figura no sentido de A para B. Através de um sistema de radar fotográfico, verifica-se as velocidades do carrinho nos pontos A e B, que as velocidades, né, do carrinho nos pontos A e B são respectivamente 8 e 12 metros por segundo. Ok? Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Muito bem. Sendo G igual a 9,8 newtons por quilograma e desprezando a resistência do ar, determine quais as energias cinéticas e potenciais gravitacionais do carrinho nos pontos A e B. Depois, qual o trabalho realizado pela força de atrito entre A e B? Não tem resistência do ar, mas eu vou acreditar que existe o atrito com a superfície da roda do carrinho ali, com a superfície do trilho. Depois, qual a energia cinética e a velocidade que o carrinho teria em B caso não houvessem esses atritos? Ok? Bom, tá aqui as informações, vamos só lembrar que depois a gente vai, né, usar. Primeiro, qualquer ponto que eu pegar do trajeto, da pista, eu vou ter as seguintes forças no carrinho. Ó. Peso, força normal, que ele está em contato com o trilho, a força normal sempre perpendicular ao piso, né, à superfície de contato, tá? E o carrinho andando para frente aqui, velocidade V, ele vai sofrer uma força de atrito contrária ao movimento para trás. Ok? Bom, primeira pergunta. Qual a energia cinética e potencial do carrinho no ponto A? Quando eu falar energia potencial, vamos já deixar claro que é em relação a esse nível de referência aqui embaixo, tá bom? Energia cinética do carrinho no ponto A é meio
da massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho ao quadrado. Substituindo, fica meio de 300 vezes a velocidade no ponto A que foi dada, 8 metros por segundo. Faz as contas, você vai obter 9.600 joules de energia cinética no ponto A. E a energia potencial no ponto A? Pela formulinha que a gente viu, mg, a altura do ponto A. Então fica 300 vezes 9,8 vezes 30, que é a altura do ponto A em relação ao nível de referência, que eu adotei aqui embaixo, não falei, mas estou adotando aqui, né? Não escrevi, mas eu falei, quer dizer. Feitas as contas, isso vai dar 88.200 joules. Vamos lá agora no ponto B. Qual que é a energia cinética? Meio de mv quadrado, só que o V agora é do ponto B. Então fica meio de 300, velocidade do carrinho no ponto B, 12 metros por segundo. Faz as contas, isso vai dar 21.600 joules. O que mais? Energia potencial do carrinho no ponto B. mghb, isso vai dar massa 300 vezes 9,8 vezes a altura do carrinho no ponto B, que é 20, isso vai dar 58.800 joules. Então, basicamente, a aplicação das formulinhas. Agora, vamos lá. Ele quer o trabalho realizado pela força de atrito. Pessoal, eu vou usar o teorema da energia cinética. Só que antes, eu vou perguntar para vocês, qual é o trabalho realizado pela força peso nesse processo de A para B, né? A força peso é uma força conservativa. Aliás, ela é a única força conservativa aí desse problema. Então, o trabalho que ela realiza, eu posso falar que é menos a variação da energia potencial, que eu vou chamar de energia potencial gravitacional. Combinado? Então, vai ser energia potencial gravitacional no ponto A, menos energia potencial gravitacional no ponto B. Lembra? É menos o delta, então é inicial menos final. Ora, pessoal, isso a gente já sabe, energia potencial no ponto A a gente calculou, no ponto B também a gente calculou, faz a diferença, isso vai me dar um trabalho realizado pela força-peso como sendo 29.400 joules. Feito isso, agora eu vou usar o teorema da energia cinética. Esse aqui de cima era o teorema da energia potencial, só para deixar claro. Agora o teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho da resultante, a gente viu que pode ser dado pela soma dos trabalhos de todas as forças que atuam no sistema. No caso, peso, normal e atrito. E a energia cinética, a variação dela vai ser energia cinética final, que é em B, menos a energia cinética inicial, que é em A. Muito bem. Agora vem uma sacada, pessoal. O trabalho do peso eu já calculei. O que eu quero é o trabalho da força de atrito. Beleza. As energias cinéticas eu sei. Só falta eu saber qual que é o trabalho realizado pela força normal. Só que aí, a força normal, ela é sempre perpendicular à trajetória. Ela é sempre perpendicular ao deslocamento do carrinho, então ela não realiza trabalho. Então o trabalho da força normal é zero. Então vai ficar o trabalho do peso, que eu calculei, mais o trabalho realizado pela força normal, que é zero, mais o trabalho da força de atrito, que é o que eu quero. Isso é igual à energia cinética final que eu calculei, energia cinética inicial que eu calculei, pronto. Isolo, você vai ter o trabalho realizado pela força de atrito como menos 17.400 joules. Trabalho negativo, indicando que ela está roubando energia do sistema. De alguma forma, ela está retirando energia do sistema. Ok? Muito bem. Feito o item B. Agora a pergunta é a seguinte. E se não tivesse essa força de atrito, qual seria a energia cinética que o carrinho chegaria no ponto B? E qual a velocidade que ele chegaria? Bom, a gente viu que ele chegou com 21.600 joules, porque ele chegou com uma velocidade de 12 metros por segundo. E se não tivesse o atrito? Beleza? Bom, eu vou fazer para isso, eu vou usar de novo o teorema da energia cinética, já nesse formato já pronto aqui. Ó. Com a diferença que agora eu vou adotar o trabalho da força de atrito como sendo zero, e vou imaginar que eu não sei agora qual é a energia cinética final. Vou imaginar que já não é mais o que era antes. Tá certo? Uma situação idealizada, eu vou esquecer o resultado que eu tinha antes da energia cinética final. A inicial, vou imaginar que é a mesma. Certo? Muito bem. Então eu vou ter o mesmo trabalho da força-peso igual, não vai mudar.
O trabalho normal continua zero, o trabalho do atrito agora eu falo que é zero, e aí eu vou calcular a energia cinética final como sendo 39.000 joules. Ou seja, é exatamente a energia cinética final que o carrinho teve com o atrito, mas somado com o que perdeu por atrito. Quer dizer, se não tivesse perdido isso aqui por atrito, essa energia cinética final não seria isso, seria exatamente os 39.000 joules. Entenderam? Ora, sabendo a energia cinética, aí é só usar a formulinha meio de mv quadrado, né, substituir os valores conhecidos, tá? E eu calculo a velocidade do carrinho no ponto B, caso não tivesse atrito, como sendo 16,1 metros por segundo aproximadamente. Essa situação C é para a gente levar agora para o próximo assunto. Vejam bem, na situação original, você tinha uma força não conservativa, que é a força de atrito, realizando o trabalho. E você tinha outra força não conservativa, que é a normal, só que ela não realizava trabalho, ok? A única força conservativa que eu tinha agindo no sistema era a força peso. Agora, o importante é, a força de atrito, ela sendo uma força não conservativa, ela realizou trabalho negativo, ela acabou roubando energia do sistema. Caso ela não tivesse realizado o trabalho, eu teria uma situação em que a energia do sistema como um todo iria se conservar. E é isso que a gente vai agora tratar no próximo slide. Só que para isso eu tenho que falar sobre o teorema da energia mecânica, o terceiro teorema, que na verdade acaba sendo uma consequência dos outros dois, tá? Então vamos lá. Teorema da energia mecânica. O que ele fala? Que o trabalho realizado pelas forças não conservativas, agora não conservativas, ó, é igual à variação da energia mecânica do sistema. Ok? Ela vai combinar, para a gente obter esse teorema, nós vamos chegar nele, ok? Nós vamos combinar o teorema da energia cinética, tá aqui, ó. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. E nós vamos combinar com o teorema da energia potencial. Como? Vamos fazer o seguinte. O trabalho da força resultante inclui todas as forças que atuam no sistema, tanto conservativas quanto não conservativas. Então eu vou dividir aqui em duas classes, ó. Eu vou ter o trabalho das forças conservativas, eventualmente que existirem, peso, elástica ou eletrostática, e o resto, que é o trabalho das forças não conservativas. Esse Nzinho aqui é de não, tá bom? Só para vocês entenderem, tá bom? E isso tem que ser igual à variação da energia cinética, que a energia cinética é final menos inicial. Agora, aqui entra o teorema da energia potencial, ó. O que é o trabalho das forças conservativas? É energia potencial inicial menos energia potencial final. Entenderam? Aí mais o trabalho das forças não conservativas, que eu mantenho aqui, e isso é igual à variação da energia cinética. Agora eu vou isolar esse cara aqui, ó, o trabalho das forças não conservativas. Como é que eu faço? Passo tudo isso para lá, trocando o sinal, e já reorganizo, ó. A energia potencial final negativo, vai para lá, fica positivo, está aqui, ó. E a inicial, que era positiva, ficou negativo, vem para cá, ficou aqui. Beleza? Gente, esse menos e esse menos eu vou colocar em evidência. E olha como é que fica. Energia cinética final mais energia potencial final, até coloquei entre parênteses para vocês verem que isso aqui dá um termo agora aqui, menos energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Essa soma da energia cinética com a potencial, tanto final como inicial, é exatamente o que nós chamamos de energia mecânica. Então, todo sistema que possui ambas, tanto cinética, energia cinética, como energia potencial, aí a soma das duas nós vamos chamar isso de energia mecânica. E aí, galera, então o que eu vou ter aqui agora? Isso vai ser energia mecânica final, que é a soma da energia cinética mais potencial final. E aqui a energia mecânica inicial, soma da energia cinética com a potencial inicial. Ok? E isso vai me dar a diferença da final menos inicial, obviamente, a variação da energia mecânica do sistema. Então é isso, o trabalho das forças não conservativas acaba sendo igual à variação da energia mecânica do sistema. E aí, claro, tem que deixar claro que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a potencial. Tudo bem? Bom, esse teorema por si só, ele já é importante para a gente resolver diversos problemas que você
possa, né, eventualmente encarar, tá? Mas ele nos traz uma consequência ainda mais interessante. Então vejam bem, eu vou reescrever essa penúltima equação isolando a energia mecânica final, escrevendo assim, ó, energia mecânica final, se você isolar, você vai ver que ela vai ser energia mecânica inicial mais o trabalho das forças não conservativas. Muito bem. O que significa isso? Pessoal, o que eu vou ter de energia no sistema no final vai ser o que eu tenho no início, mais o quanto que as forças não conservativas realizaram de trabalho. No caso daquele exercício do carrinho de montanha-russa, por exemplo, as forças não conservativas era só o atrito. E ela realizou um trabalho negativo. Então isso aqui ficou negativo. Significando que a energia mecânica final ficou a inicial menos o que perdeu em termos do trabalho do atrito. Então a energia mecânica final ficou menor que a inicial. Houve uma perda de energia mecânica do sistema. Ok? Então, em geral, quando as forças não conservativas realizam um trabalho negativo, vai significar uma perda da energia mecânica do sistema. Ou seja, a energia mecânica, que eu quero dizer, é a soma da cinética com a potencial. Né? Então, essa energia mecânica acaba diminuindo. Você tem uma perda. Pode acontecer, vamos supor que o carrinho vai ter aprende nele um cabo de aço e um motor levanta o carrinho para um nível mais alto. Aí esse motor vai aplicar uma força no carrinho que é uma força não conservativa. E nesse caso você pode ter uma força não conservativa realizando um trabalho positivo. Então, nesse caso, o trabalho da força não conservativa positivo vai acarretar no aumento da energia mecânica do sistema. Tá? Então, basicamente é isso. Quer dizer, quando as forças não conservativas realizam um trabalho negativo, a energia mecânica do sistema diminui. Quando as forças não conservativas realizam um trabalho positivo, você tem um ganho de energia mecânica do sistema. E quando as forças não conservativas não realizarem trabalho, ou seja, o trabalho delas for nulo, aí eu vou ter o que a gente chama de um sistema conservativo. Ou seja, é aquele no qual o trabalho das forças não conservativas é nulo. Elas não realizam trabalho. Claramente, nesse caso, você não tem variação da energia mecânica. E se você não tem variação da energia mecânica, quer dizer que a energia mecânica final coincide com a energia mecânica inicial. E isso a gente chama de conservação da energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Ou seja, a soma da energia cinética com a energia potencial no fim do processo tem que ser igual à soma da energia cinética com a potencial no início do processo. Aqui, normalmente, o que você tem? Transformação de energia cinética em potencial ou potencial em cinética, mas de forma integral. Tudo que perde energia cinética vai para potencial ou vice-versa, tudo que perde potencial vai para cinética. De forma que a soma das duas permanece fixa. Entendeu? Isso é a conservação da energia. Bom, pessoal, você tem N exercícios para brincar sobre isso, ok? Como a gente tem um tempo limitado, né, devido a toda a situação que a gente está vivendo, né, tem que ser tudo um pouco mais comprimido, tá? Eu vou propor um exercício para a gente poder ilustrar. Eu escolhi um que seja mais representativo aqui de vários. Então, imaginar que um bloco de gelo de massa 5 kg passa pelo ponto A da pista mostrada na figura com velocidade 2 metros por segundo, desliza até o ponto B e atinge uma mola de constante elástica 3.600 newtons por metro, comprimindo-a até o ponto C. Aí ele dá o G, né, de novo mesmo, e despreza os atritos. Calcule qual a energia mecânica do bloco em A, qual a energia mecânica e a velocidade do bloco em B, e qual a máxima deformação sofrida pela mola devido à colisão. Certo? Muito bem, vou tomar uma aguinha enquanto vocês pensam. Bom, então vocês entenderam. O bloco vai descer aqui, escorrega, passa pelo ponto B, bate na mola, comprime a mola até chegar uma hora que para. Tá certo? Depois volta, tá? Aí não interessa depois, tá? Bom, enfim. Pessoal, primeira coisa então, qual é a energia mecânica do bloco no ponto A? Bom, o que é energia mecânica? Energia cinética mais potencial.
eu tenho todas as informações. Claro que eu vou adotar o nível de referência aqui embaixo, que é o mais comum, tá? Então vai ser meio de MVA ao quadrado, que é a energia cinética, mais que tipo de energia potencial que ele vai ter em A? Só gravitacional. Não tem elástica porque a bola não está nem comprimida nem distendida. Então só tem energia potencial gravitacional, MGH. Substitui os valores, meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, né, em A que ele deu, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura aqui, que é 1,8. Né, faz essas contas, você vai ter a energia cinética e a potencial separadas aqui, somadas vão dar 98,2 joules. Ok? Muito bem. Agora a pergunta B. Qual que é a energia mecânica e a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto B? Bom, eu poderia até falar, a energia potencial do carrinho em B é zero, porque não tem altura, então é só mv quadrado. Mas eu não tenho a velocidade ainda, então não tem como saber. Só que aí vamos pensar o seguinte, gente, que forças que eu vou ter agindo nesse carrinho durante todo o processo? Começa com força peso normal só, né? Não tem atritos. Aí depois que ele bate na mola, você vai ter, além da peso normal, você vai ter a força elástica. Aí você tem que perguntar o seguinte, dessas forças, tem alguma que não é conservativa? Tem, a força normal. A força peso é conservativa, força elástica é conservativa. Então a única força não conservativa do sistema é a força normal. Então você vai olhar para a força normal. Ela realiza trabalho? Não, porque em todo o trajeto a força normal ela é, como eu falei agora há pouco, perpendicular ao deslocamento. Então a única força não conservativa do sistema, que é a força normal, ela não realiza trabalho. Portanto, trata-se sim de um sistema conservativo. E tratando de um sistema conservativo, eu posso garantir que a energia mecânica é a mesma em qualquer momento. Então, a energia mecânica em B vai ser a mesma energia mecânica que eu tinha em A, ou seja, 98,2 joules. Sacou? Beleza, pessoal? Então, eu já calculei a energia mecânica em B. Aí, sabendo a energia mecânica em B, eu sei que ele é dado pela energia cinética mais potencial. Só que a potencial em B é zero, porque não tem nem altura e nem compressão na mola ainda. Então você só vai ter energia cinética. Substitui o valor da energia mecânica em B, que é a mesma de A, só que essa energia vai ser puramente energia cinética. Então na hora que você substitui agora na formulinha da energia cinética, né, você vai obter a velocidade, aí faz as contas, tal, passa multiplicando, tira a raiz, etc. Você vai ter a velocidade no ponto B como mais ou menos 6,36 metros por segundo. Ok? Muito bem. E agora, para finalizar, qual é a máxima deformação sofrida pela mola? Pessoal, o que eu vou fazer? Primeiro, o sistema é conservativo. Então, a energia mecânica que o objeto vai ter aqui em C, quando ele comprimir a mola no máximo, vai ser a mesma que ele tinha em B, que vai ser a mesma que ele tinha em A. Então, na hora que ele comprimir a mola ao máximo, a energia mecânica também vai ser de 98,2 joules. E na hora que ele comprimir a mola, pessoal, o que você vai ter? Essa energia mecânica vai ser a cinética em C, mais a potencial em C. Só que na hora que ele comprimir a mola no máximo, ele para. Então a cinética é zero. E a potencial que ele vai ter vai ser do tipo o quê? Kx² sobre 2. Entenderam? Onde o x é a deformação que a mola vai sofrer. Ora, substitui, então vai ficar 98,2, que é igual ao K, vezes x² sobre 2. Isola o x, faz as contas, você vai obter 0,23 metros, né? É uma deformação, quer dizer, a mola ela vai comprimir de 23 centímetros aproximadamente. Sacou, turma? Brincadeira? Como é que é? Então é um exemplo de um sistema conservativo, né? Quer dizer, a energia mecânica ela vai ser a mesma em qualquer ponto, você só vai tendo conversão de cinética, potencial para cinética, depois de cinética para potencial e assim vai. Mas a soma de todas tem que ser sempre o mesmo valor.
Bom, de novo, eu vou falar assim, quer dizer, poderíamos ter mais exercícios sobre isso, pessoal, não tenha dúvida alguma, é um assunto, né, extenso, mas pelas condições que nós temos, eu paro aqui agora e vou para outro assunto para a gente fechar essa parte de trabalho e energia. Eu comentei rapidamente sobre isso na aula passada, né? A rapidez com que um sistema realiza trabalho, a gente chama isso de potência. Então, vou falar rapidamente sobre o conceito de potência, ok? Toda vez que um trabalho ele é realizado, ou a energia de um sistema é transformada, isso acontece num dado tempo. Tem um processo ali, demora um tempo para isso acontecer. E a potência, basicamente, ela mede isso. É uma grandeza física que mede a rapidez com que um sistema realiza trabalho ou transforma energia. Certo? Muito bem. A gente pode ter potência média ou potência instantânea. Depende se eu estiver considerando um intervalo de tempo ou se eu estiver considerando um dado instante. A potência média, por definição, é simples: é o trabalho que um sistema realiza ou a energia que esse sistema transforma dividido pelo intervalo de tempo em que ocorreu esse trabalho ou que essa energia foi transformada. Então, W, né, trabalho por ΔT, ou ΔE por ΔT, onde o W é o trabalho realizado e ΔE energia transformada. Ok? Quando eu falo trabalho realizado e energia transformada, é basicamente a mesma coisa, né, gente? Sempre que eu tiver trabalho realizado, eu vou estar tendo algum tipo de transformação de energia. Então, é só formas de escrever, só que basicamente é a mesma coisa. Ora, gente, isso é potência média, porque eu estou levando em conta um dado intervalo de tempo, ou seja, tem um instante inicial, o tempo corre até um instante final. Ok? Agora, não tenha dúvida que se eu fizer esse ΔT tender a zero nessas duas equações, obviamente que eu vou ter uma potência agora instantânea. Ou seja, o ΔT, né, tendendo a zero, passa a ser um instante praticamente, né? Então, no fundo, isso é uma derivada. Então, eu posso falar que a potência instantânea é a derivada do trabalho em relação ao tempo, ou a derivada da energia transformada em relação ao tempo. Tanto faz. Ok? Bom, trabalho ou energia são medidos em joules, tempo medido em segundos. Então, a unidade de potência dada em joules por segundo, que a gente, né, acabou usando até a semana passada no exemplo, tá? E a gente dá o nome disso de watt, tá certo? Então seria, ou watt, né, se for falar uma coisa mais correta, tá bom? Então é joule por segundo, watt ou watt, tudo bem? Com os possíveis múltiplos, submúltiplos, kilowatt, megawatt, miliwatt e assim vai, tá? Existem outras unidades de potência, né? As mais comuns aqui, que a gente costuma usar bastante ainda, e essas vêm desde a Revolução Industrial, lá, século XVIII. Uma delas é chamada HP, que é o horsepower, que vale 746 watts, mais ou menos, tá? E o cavalo vapor, é o CV, que é mais ou menos 735 watts. Cada uma tem sua definição, enfim, não precisa se preocupar com isso, tá? Pode até ser curioso você entender de onde vem essa definição, tem a ver com cavalo mesmo, não é brincadeira, cavalo de verdade, tá? Mas essa definição ela foi feita lá atrás, na Revolução Industrial, hoje é que a gente tem que lembrar que a gente usa muito essas duas unidades. E para finalizar aqui esse slide, também temos o seguinte, pessoal. Como a potência é a derivada do trabalho realizado em relação ao tempo, ou derivada da energia transformada em relação ao tempo, é natural que o gráfico da potência pelo tempo apresente uma propriedade. De fato, se eu tiver o gráfico da potência de um sistema variando com o tempo, eu tiver esse gráfico, né, como que varia com o tempo, qualquer intervalo que eu pegar, a área embaixo do gráfico vai ser exatamente a integral da potência no tempo. E essa integral na potência do tempo, pela própria definição de potência aqui, acaba sendo igual ao trabalho realizado ou à energia transformada, né? Então, assim, obviamente que aqui seria a integral da potência, que é a integral do quê? Do trabalho, da derivada do trabalho em relação ao tempo, o que dá o próprio trabalho, ou da derivada da energia em relação ao tempo, que dá a própria energia, tá certo? Então, quer dizer, essa propriedade é interessante. Muitas vezes a gente tem aí dispositivos ou máquinas que conseguem fornecer como que a potência do sistema varia com o tempo, né? E a área embaixo desse gráfico que a gente obtém acaba sendo a energia consumida pelo sistema, ou transformada pelo sistema, ou o trabalho realizado pelo sistema, ok? Só para ilustrar, galera, vamos fazer uma comparação bastante justa entre dois carrinhos, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa comparação.
vamos lá. Você tem o Ford Ka, beleza? Preço, peso, aceleração de 0 a 100. E a Lamborghini? Preço, né? Um pouquinho mais amargo, peso e aceleração de 0 a 100 para quebrar pescoço. Beleza? Estime as potências médias desenvolvidas por cada carro quando aceleram de 0 até 100 km por hora. Basicamente é isso. Potência útil média. É o que se transformou de fato em movimento. Bom, não é difícil, pessoal. Vamos pensar. Ó. Ford Ka. Pessoal, vai acelerar de 0 a 100 km por hora. Então eu já vou falar, os 100 km por hora aqui, se você dividir por 3,6, você transforma para metro por segundo. Isso dá 27,777, eu aproximei para 28. Pronto, vai ficar mais rápido. Beleza? Então eu consigo fazer o seguinte. Primeiro, qual é o trabalho realizado pelas forças resultantes, né, pela força resultante no Ford Ka, quando ele acelera de 0 a 100? Vai ser a variação da energia cinética dele. Como ele parte do repouso, a energia cinética inicial é zero, porque a velocidade inicial é zero. Então fica só meio da massa, 997, vezes a velocidade final, que é 100 km por hora, transformada aqui em aproximado, né? E você obtém que o trabalho realizado sobre o Ford Ka durante essa arrancada é de 390.824 joules. Esse trabalho realizado, ele foi realizado em quanto tempo? Ora, no tempo de arrancada, 13,9 segundos. Então, se eu dividir o trabalho realizado pelo tempo de arrancada, que é o tempo em que esse trabalho foi realizado, eu vou obter a potência desenvolvida, potência útil, né, realmente que se transformou em movimento, potência média desenvolvida durante essa arrancada pelo Ford Ka. Como sendo aí 28.117 watts, mais ou menos. Tá? Se eu quiser, eu posso dividir isso por 735 e eu acho isso como aproximadamente 38 cavalo-vapor. 38 sabe CV. Tudo bem? Ok, vamos para a Lamborghini. Bom, a aceleração é a mesma, a massa é maior, né? Mas a conta é a mesma. Ó. Eu vou usar o teorema da energia cinética, velocidade zero, a massa muda, a velocidade final é a mesma, porque também é 100 km por hora, né? Só que você vai ver que o trabalho realizado já vai ser maior devido à massa maior. Então você vai ter 617.400 joules. Beleza. Agora, mais interessante é que esse trabalho realizado foi realizado só em 2,9 segundos. Então, na hora que eu dividi o trabalho realizado pelo tempo em que ele foi realizado, que é 2,9 segundos, eu vou obter uma potência agora de 212.897 watts. Dividindo isso por 735, eu acho isso com aproximadamente 290 cavalo-vapor. Ok? Ou seja, relativamente alta comparada com a potência média do Ford Ka, né? Lógico que a proporção do preço não compensa, né? Então, continue com o Ford Ka, tá? Calma, tá? Enfim. Pessoal, para finalizar agora mesmo, né, mais um tópicozinho, mais um exercício, a gente fecha. Professor, boa noite. Existe... Oi? Deixa eu só te Tem alguém perguntar. falando? Tá bem baixinho. Eu tô falando, tá dando pra ouvir? Agora sim, pode falar. Sobre a potência medida em carro. Aqui no Brasil é tudo medido cavalo-vapor? Normalmente sim. Não, assim, de carro sim, de motor depende. Motor de lancha você vê muito HP, né? Motor elétrico você usa muito HP, motor de carro você vê. Mas isso é uma escolha também, né? É uma escolha que deve ter vindo, assim, historicamente, foi ficando acostumado com isso. Mas qualquer uma delas você transforma em qualquer outra. Você entendeu, né? Isso é óbvio, né? Não tem problema algum. É só uma questão, acho que, de costume manter essa unidade, né? Entendi, tá certo. Então. Obrigado. Beleza? Pessoal, existe agora uma relação entre potência, força e velocidade. Então vamos ver. Imaginar que você tem um objeto se deslocando ao longo dessa linha, né, dessa trajetória S aí, tá? Uma velocidade V, e ele está sujeito a uma força F que forma um ângulo θ com a velocidade.
Vamos imaginar um certo deslocamento, que eu vou imaginar aqui um deslocamento infinitesimal ds, que esse objeto sofre, ok? Muito bem, nesse deslocamento ds, ele vai demorar um certo tempo, dt, que é um deslocamento muito pequeno, naturalmente, né? E você vai ter um pequeno trabalho realizado devido ao fato do objeto estar sujeito à força e sofrer esse deslocamento. Então, a potência instantânea, eu posso falar que é a derivada do trabalho realizado, quer dizer, esse trabalho infinitesimal dele, né, realizado nesse intervalo, sobre esse intervalo de tempo dt, que é infinitesimal também. Bom, como é um trabalho, né, um intervalo bem pequenininho, eu posso usar essa formulinha, imaginar que a força nesse intervalo é praticamente constante e usar essa formulinha de que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento infinitesimal, que é ds, vezes o cosseno de θ. Só que isso dividido pelo intervalo de tempo, que no caso é infinitesimal dt, vai me dar a potência instantânea. Bom, aí obviamente você já percebe que aqui você vai ter ds dt, e ds dt, que é? Velocidade. Então rapidamente você já chega à propriedade de que a potência instantânea é a força que o objeto sofre vezes a velocidade dele, vezes o cosseno do ângulo entre essa força e a velocidade. Ok? Isso aqui também fica fácil perceber que é um produto escalar. Você lembrar, ó, módulo da força vezes módulo da velocidade vezes o cosseno do ângulo entre elas. O que é? No fundo é o produto escalar força-velocidade. Então eu posso falar que a potência, no fundo, é isso. É o produto escalar do vetor força pelo vetor velocidade. Ok? Agora, o mais interessante aqui, que é o mais comum que a gente usa, é quando a força é paralela à velocidade. Esse é o caso mais comum. Que aí, nesse caso, fica bem fácil, né? Se a força já for paralela à velocidade, o ângulo θ é zero, cosseno de zero é 1, então a potência fica simplesmente o produto da força pela velocidade. Né? Então, de fato, isso é uma formulinha interessante, que a gente também usa bastante. E isso é usado bastante em motores, inclusive. Né? Então tá aqui, gente, a força em newtons aplicada no objeto, vezes a velocidade do objeto em metros por segundo, te dá a potência em watts. Aliás, faz sentido, né? Newton vezes metro por segundo. Em cima fica newton vezes metro, que é joule. E joule por segundo, acabamos de ver que é watts. Obviamente que tem que fazer sentido. Então essa é uma outra formulinha aí interessante para a potência que a gente vai praticar nesse último exercicinho, e aí eu juro que eu deixo vocês em paz, tá bom? Então tá aí, ó. Um automóvel com massa de 900 kg percorre com velocidade constante de 20 metros por segundo uma estrada com dois trechos, um horizontal e o outro de subida. No trecho horizontal, o motor do automóvel desenvolve uma potência de 300 kW para vencer, ou compensar, seria melhor aqui, a resistência do ar. Eu vou até trocar, porque eu não gostei desse vencer aqui. É porque vencer, né, dá a sensação que é maior que a resistência do ar e, enfim, né, mas não é o correto, tá? Para compensar. Pronto. Porque se ele está andando com velocidade constante, quer dizer, na verdade, a força motora vai ter que ser igual à força de resistência do ar para manter, né, sem acelerar. Mas tudo bem. Então vamos lá. Nesse trecho 1, então, a potência é de 300 kW para compensar a resistência do ar, que pode ser considerada constante, essa resistência do ar, ao longo de todo o trajeto. Aí dá o G, o seno desse ângulo aí, né? Alfa, que não fala o valor, mas ele dá o seno. Pergunta os módulos das forças motoras F1 e F2 responsáveis por manter o carro em movimento nos trechos 1 e 2. Ok? E depois qual o valor em quilowatt da potência P2 que o motor desenvolve no trecho 2. Então, vamos lá, pessoal. Está aqui o carro, você lembra da massa, tal, né? Velocidade constante de 20 metros por segundo, beleza? Potência no trecho 1 de 330 kW. Vamos fazer o seguinte, primeiro, quais são as forças que agem no carro nesse trecho horizontal? Está aqui, ó, peso normal, força motor a favor do movimento, que no caso aqui é F1, né, trecho 1, e a força de resistência do ar. Quando ele começa a subir, eu vou ter as mesmas forças. A diferença é que a normal inclina
para ficar perpendicular à trajetória, no caso ao plano inclinado. A força F2 e a força de resistência do ar ficam paralelas ao plano inclinado e o peso continua vertical para baixo, né? E aí a gente viu que quando você tem plano inclinado, o que a gente faz? A gente decompõe a força-peso. Então eu vou decompor a força-peso numa componente Px para cá e uma componente Py para cá. Já já a gente vai usar tudo isso. Bom, primeiro, pessoal, no trecho 1, eu quero essa força F1. Eu sei que essa força é mantida pelo giro do motor, etc. e tal, a força motora, ela é fornecida com uma potência de 30 kW, tá certo? Então eu posso fazer simplesmente o seguinte, usar a formulinha, ó, potência é igual a força vezes velocidade. Potência 30 kW, que é 30.000 watts, isso é igual a força, F1 que eu não sei, vezes a velocidade do carro que ele falou, que é 20 metros por segundo. Isso me dá uma força de 1.500 newtons nesse primeiro trecho, né? Trecho 1. Ok. Além disso, antes de passar para o trecho 2, eu quero já falar o seguinte. A força de resistência do ar ela é constante ao longo de todo o trajeto. Então ela vai ser a mesma no trecho 1 e no trecho 2. Só que eu não sei ela ainda. Mas eu posso calcular facinho. Por quê? Se eu olhar para o trecho 1, como eu sei que a velocidade ela é constante, eu sei que a resultante tem que ser zero. Certo? Para não ter aceleração. Então eu posso já afirmar que essa força F1 tem que ser igual em módulo à força de resistência do ar. Ó. Então a força de resistência do ar também tem que ser 1.500 newtons. Isso eu vou usar já porque eu sei que ela vai se manter constante, inclusive no trecho 2. Então já deixa ela quieta aqui calculada. Ok? Agora vamos para o trecho 2. Pessoal, no trecho 2 é simples. A normal cancela com o PY, ok? Só que agora, para manter o carro subindo com velocidade constante, ou seja, sem aceleração, resultante de novo tem que ser zero. Só que para isso eu tenho que ter a F2 agora, sendo igual à força de resistência do ar mais o Px. Ou seja, ela tem que compensar, essa F2, compensar não só a resistência do ar, mas essa componente do Px aqui do peso. Então a F2 vai ser Px mais resistência do ar. O Px a gente viu semana retrasada. Vocês lembrarem, ele é dado pelo peso seno do ângulo de inclinação do plano. Então é mg seno de alfa, mais a força de resistência do ar. Substituindo os valores, a massa de 900 kg do carro, gravidade 9,8, seno de alfa 0,15, mais a força de resistência do ar, faz as contas, isso vai dar uma força F2 de 2.823 newtons. Entenderam? Quer dizer, uma força maior, quer dizer, porque além de compensar a resistência do ar, agora tem que compensar a componente Px, né, do peso devido à inclinação do plano. Ora, se a força motor é maior, a potência que o motor tem que desenvolver também vai ter que ser maior. E aí essa potência é só multiplicar, de novo, a força pela velocidade, a velocidade é a mesma, né? Então fica essa força agora, que a gente calculou, vezes a velocidade, isso vai me dar 56.460 watts, ou, se quiser aproximar, né, 56,5 kW, mais ou menos. Certo, pessoal? Bom, então, vou parar agora aqui, porque senão ninguém aguenta mais, né? Acho que é muita coisa que a gente vê, mas fazer o que, né? A gente tem que... E eu vou parar a gravação para não ficar muito cansativo também para quem for assistir depois. A gente vai agora, fica livre nós aqui para a gente